Olá, tudo bem? Você está sabendo do novo acordo ortográfico que começará a vigorar em janeiro de 2009? E você já está preocupado em aprender as novas regras? Talvez você até já esteja cansado de ouvir falar no assunto, mas bater na mesma tecla agora vai facilitar sua vida depois, quando o acordo estiver em pleno vigor. Pensando em você, que decidi mostrar algumas regras que vão ser modificadas. Assim, se você ainda não souber de nada, ficará bem informado. Se você já conhece as regras, pelo menos estará exercitando o conteúdo. Vamos a elas? Há um conteúdo multimídia que fala de acentuação gráfica. Desse conteúdo, escolhi algumas histórias em quadrinhos que falam de acentuação. O primeiro caso são os ditongos. Não mais vão ser acentuados os ditongos abertos, ei e oi, nas palavras paroxítonas. Portanto, não são todas as palavras que contêm ditongo que sofrerão mudanças, apenas as paroxítonas. Na história em quadrinhos que aparece, temos a palavra boia fria. A palavra boia perderá seu acento no O, mas a pronúncia permanecerá a mesma. O mesmo vai acontecer com ideia, jiboia, colmeia e tantas outras palavras que são paroxítonas e recebiam acento no ei, oi. Mas preste muita atenção. Palavras como, por exemplo, herói, dói, continuarão com acento. Herói, constrói, anzói são palavras oxítonas. Agora, dói é um monossílabo tônico. Logo, ambas as palavras continuarão com acento, ou seja, com acento. O mesmo vai acontecer com palavras como chapéu, céu e tantos outros ditongos abertos terminados em el. Numa outra história em quadrinhos, aparece o acento diferencial. Esse acento cai nas palavras homógrafas paroxítonas. Portanto, homógrafas paroxítonas. Não são quaisquer palavras, são aquelas que são paroxítonas. E quando eu falo em homógrafo, eu quero dizer que são palavras com a mesma grafia, mas com significado diferente. É o caso de para, que aparece 2 vezes na história em quadrinhos. Para, com acento, era usado para diferenciar a terceira pessoa do singular do verbo parar com a preposição para sem acento. Essa diferença, portanto, não vai mais existir. O acento no verbo será omitido. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com a palavra pelo, que é um substantivo, que era usada com acento para diferenciar de pelo a preposição. Como toda regra tem uma exceção, o exemplo pode, do verbo poder,
Terceira pessoa do singular do presente do indicativo não recebia acento, mas o verbo pôde, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, recebia acento e continuará recebendo. Logo, nem todos os acentos diferenciais cairão de uso. O mesmo vai acontecer com o verbo por, que recebe acento para ser diferenciado da preposição por. Este acento também continuará. Você lembra daqueles verbos que são conjugados com dois Es ou com dois Os? Os verbos conjugados na terceira pessoa do plural desse tipo de verbo recebia acento. É o caso de deem na história em quadrinhos. Deem agora não mais receberá acento. Verbos como crer, dar, ler, ver, e todos os seus derivados não vão mais receber acento. Portanto, os verbos com duplo E ou duplo O, que são conjugados na terceira pessoa do plural, não mais receberão acento. Agora, finalmente, você vai dizer que não precisa mais usar o trema. Quantas vezes, como professora, tive que responder a essa pergunta? Pois os alunos queriam saber, o trema já caiu de uso? Mesmo os professores perguntam. Nessa história em quadrinhos, a palavra aguentar, que aparece no segundo quadrinho, foi escrito com trema. É o U pronunciado depois de G ou Q. Mas, agora, isso vai mudar. Todas as palavras perderão esse acento, a não ser que a palavra seja estrangeira, como, por exemplo, o sobrenome Müller. Essas palavras continuarão recebendo acento, porque não fazem parte da nossa língua. Elas foram incorporadas em função da imigração, por exemplo. Outras palavras que perderão acento, ou melhor, o trema, serão 50, frequente, tranquilo, linguiça. Mas atenção, assim como eu falei antes com os ditongos, igualmente com essas regras, cai o acento, mas não muda o som. Logo, nada de falar linguiça ou frequente. Trata-se ainda de frequente e linguiça, assim como 50 e aguentar. Como muitos alunos e professores pedem informações sobre o assunto, escrevi detalhes no blog de língua portuguesa. Um dos títulos é Novas Regras Ortográficas. Ali você vai encontrar exemplos de regras que vão ser modificadas. O outro texto que eu escrevi é Reforma Ortográfica. Também apresenta regras. No blog, portanto, você pode verificar detalhes sobre as regras. E não pense que são só acentos. Também o hífen receberá modificações. Aquelas palavras com prefixo terminado com vogal e a segunda palavra começando com R ou S vão perder o hífen e vão receber a duplicação de uma letra. Tenho alguns exemplos aqui. Antessala, por exemplo, que tinha o hífen, receberá
2 S. A palavra anti-rugas perde o hífen e será escrito com 2 R's. E assim, outras regras você pode consultar. Sugiro ler os detalhes sobre esse assunto. Nada de ficar por fora, pois as novas regras estão batendo na porta. Quem é esperto vai estudar. Por hoje é só. Até a próxima!